Constelação de Sagitário, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Eu sou a Nana e esse é o Mística Tarô e Oráculos. Essa é a sua leitura atemporal geral. Grata por todos estarem aqui sempre. E vamos começar a sua leitura, lembrando que ela é coletiva, não vai ressoar com todo mundo do que eu disser aqui. Pegue somente a informação que fizer sentido com a sua história. Não fazendo sentido, não tem problema, simplesmente, solta para o universo, vai servir para outra pessoa que assistir ou para você mesmo, só que num outro momento. São leituras atemporais, então assista sempre que você achar necessário, Você pode assistir essa, pode olhar as anteriores, talvez lá tenha algum título que, ressoe com o seu momento, tá bom? Se você está lidando com alguém do signo de Sagitário, posso estar falando diretamente com você nessa leitura. Caso você sinta que está espelhada, é só inverter os papéis, tá bom? Boa sorte. Vamos lá, Sagitário. Vamos saber o que você tem como mensagem. O que Sagitário precisa saber? Pulou aqui. Carta 51. Carta do leite e mel. É uma carta que fala de sentir o gostinho, o sabor da prosperidade, de nutrir a abundância, se deleitar aí no que há de melhor, É a colheita, é as bênçãos que o universo tem para te dar, tá? Tem coisa boa aí que você vai desfrutar, tá? Principalmente se for a nível de trabalho, carreira, finanças, ou algo que você vai conquistar, sei lá, uma casa própria, o seu próprio negócio. Se você tem o seu próprio negócio, pode ser que o seu próprio negócio comece, Você comece a colher frutos do seu trabalho, tá? Mas eu sinto uma coisa assim de deleite, se deliciar em algo que você se esforçou para ter. E a espiritualidade, obviamente, te abençoando. Tem muita prosperidade aqui para você, tá? Vamos lá. 6 de ouros, 5 de copas, cavaleiro de copas, carta da lua, carta da temperança e as de espadas. E no fundo do maço, carta 13, que é a carta da morte, que fala de mudanças e transformações aí dentro dessa situação, tá? Olha, tem coisa boa pra você? Tem, tá? Tem muita prosperidade, tem muita abundância aqui pra você, tá? Eu sinto que você tá vindo de um momento de muita dificuldade financeira, tá? De muita frustração também. Existe um desequilíbrio a nível financeiro e isso está trazendo para você muita decepção. É como se você tivesse colocado força e energia dentro de uma situação e você, pelo contrário, só teve aqui pessoas que talvez não agiram bem com você, pessoas que podem ter te passado a perna, tá? Então, por exemplo, se é o seu próprio negócio, eu sinto que você pode ter tido perdas aqui, tá? E hoje você está numa descompensação financeira. E eu sinto que você já está nessa situação há um certo tempo. Você está tentando manter o equilíbrio das finanças, está tentando se recuperar, tal. Mas tá difícil, Essa paciência aí já tá meio que se esgotando, porque é tanta frustração, é tanta puxada de tapete que você vem tendo dentro dessa sua situação,
que tá difícil ser positivo aqui, né? Com o que você tá vivendo, né? Mas eu sinto aqui que você vai ter um insight, tá? Com esse as de espadas aqui, eu sinto que você vai ter um insight. É como se você tivesse recebendo aí uma iluminação da espiritualidade, né? Então, você vai ter inspiração de uma ideia, um insight você vai ter, tá? Só que eu sinto que ao mesmo tempo que você vai ter essa grande ideia, devido a você já ter passado por, né, por uma situação complicada, você já pode ter tentado, por exemplo, tentei um negócio, o negócio não deu certo, né? Tô descompensada até hoje, tô tentando me equilibrar financeiramente pelos desgostos e as decepções que eu tive. E eu sinto que você vai ter uma ideia e você vai ficar com muito medo de executar ela. Justamente por causa dessa situação do passado que você hoje está tentando se reerguer novamente, tá? Então, por exemplo, lá no passado, eu tentei montar meu próprio negócio. E aí, né, por inúmeras questões, eu acabei tendo que fechar, tive muitas perdas financeiras, enfim, né? E hoje eu tô tentando me reerguer de novo, mas tá bem difícil me reerguer, tá? Ou ainda tô com esse negócio todo capenga, mas eu já tô a ponto de fechar. Eu sinto que você vai ter uma iluminação, uma grande ideia aqui que pode salvar essa sua situação, né? Se ela ainda existe, então se esse negócio seu ainda existe, eu sinto que você vai ter uma inspiração, uma ideia, né? Para alavancar isso daqui, né? Dar uma nova guinada. Mas eu sinto que você vai ficar com muito medo de fazer isso. Agora, se você realmente perdeu essa situação aqui, né? Você realmente fechou o seu negócio, tal, não deu para continuar, né? Não tava tendo equilíbrio aí. E agora eu tô começando a me reestruturar de novo financeiramente, mas eu já fechei minha loja. Eu sinto que você vai ter ideia para um outro negócio. Ou para esse mesmo negócio, mas ele repaginado com outra cara, servindo outras coisas, né? Ou enfim, você provendo aí a outras pessoas um outro tipo de produto, enfim, tá? Eu sinto que você vai ter essa ideia. Só que eu sinto que você vai ter muito medo. Medo de executar. Tá? Medo de executar. Ou talvez, como você não tem ela tão clara, você teve a ideia, mas ainda falta lapidar ela, também eu sinto que você vai estar com medo de investir. Só que eles estão falando aqui, olha, Sagitário, não fique com medo. Não fique com medo. Coloque amor, coloque empenho, né, dedicação, dedique-se com corpo, alma, coração, faça, aprofunde seus conhecimentos, porque eu sinto que pequenas mudanças que você faça, né, pequenas mudanças que você faça, se você fizer uma boa estratégia dentro dessa situação, olha, a tendência aqui é que você tenha muita prosperidade nesse novo negócio ou com essa nova ideia, tá? Se aquela situação não deu certo no passado, lá eu sinto que é como se você não tivesse a estratégia correta ou você não tivesse amadurecido o suficiente para poder lidar com aquela situação, entende? Você não tinha a maturidade mesmo, o equilíbrio necessário para lidar com essa situação. Então você pode sim ter enfiado os pés pelas mãos, calculado errado, né? Enfim, tá? Mas dessa vez é diferente. Eu sinto que você, dessa situação, você criou maturidade, né? Se ela não deu certo, você hoje está muito mais maduro do que você era quando essa situação aqui ela aconteceu, né? É como se você tivesse aprendido com seus erros,
E agora você está preparado para seguir por uma nova jornada, fazendo algo talvez diferente ou igual, mas de uma forma repaginada. Hoje sabendo fazer estratégias, conhecendo mais a fundo o negócio ou o produto que você vai oferecer. Eu sinto que assim vai ser diferente dessa vez, né? Vai ser diferente, porque eu sinto que você está muito mais preparado para essa situação. Agora, o que eles falam que o tempo inteiro, não deixe que o medo impeça você de se arriscar, né? Seja curioso, vá atrás, aprofunde, né? Não vai fazer que nem você fez da outra vez. Você já tem maturidade para saber quais os erros que você cometeu. Dessa vez você pode evitar esses erros. Por isso que aqui vem falando, você tem muito para prosperar. Dessa situação, tem muito como dar prosperidade, porque você já teve aqui, é como se isso daqui, essa situação do passado, fosse um ensaio, entende? É no ensaio que você aponta e vê os erros, né? Para você corrigi-los e no momento do espetáculo você fazer o espetáculo da melhor maneira possível, sem o mínimo de erros possíveis, né? O maior nível de acerto. Então aqui é como se fosse uma preparação. Esse passado foi uma preparação. Foi para te amadurecer. E agora você pode fazer totalmente diferente, né? Porque você vai ter muito mais conhecimento, você vai ser muito mais curioso, você vai montar suas estratégias, seus planos. Você vai fazer totalmente diferente do que você fez no passado. Por isso que você vai ter sucesso. Só que, mais uma vez, você precisa aprofundar seus conhecimentos dentro dessa situação. Não dá para você tentar fazer de uma forma, tive a ideia, vou lá e vou executar. Não. Você tem que aprimorar. Então, você tem que estudar o seu produto, aquilo que você vai lançar, né? Ver de onde você vai comprar, do fornecedor mais barato, mas ter um produto de qualidade, enfim, né? Independente do que você vai fazer aqui, tá? Tem que ser de uma outra forma, de uma forma muito mais estruturada, tá? E aí sim, ó, se liberta desses medos do passado, faz diferente do que aconteceu, para você não se enganar de novo, né? E aí, ó, é recomeçar. Com fé, dá o seu salto de fé, com força, com esperança. Dessa vez de uma forma equilibrada, tá? Com sabedoria, né? Você à frente da situação, sabendo, tendo todos os recursos e estratégias que lá no passado você não teve, que lá no passado muitas vezes você ficou dependente de outras pessoas. Não, aqui você vai estar no comando. Aqui você vai estar olhando o seu negócio com seus olhos de frente, sabe? Você vai estar manuseando as coisas. Entende? Ou seja, você tem muito mais experiência. Você não vai se deixar errar pelos erros primários que você teve nessa situação primeira, né? Nesse ensaio aqui, que você deu como apresentação. Não, nessa nova apresentação, você vai estar muito mais preparado, você vai ter ensaiado muito mais, você vai estar muito mais experiente, maduro. Essa é a palavra, maduro. Essa experiência te trouxe maturidade, equilíbrio, paciência, né? Então você não vai ser mais afoito como você foi no passado, tá? E ó, 4 de paus e rei de copas. É algo que vai te trazer extrema abundância e prosperidade, assim como está dizendo aqui no oráculo. Você vai desfrutar de tudo isso, tá? Você vai desfrutar de tudo isso. Vai exigir força? Vai. Perseverança? Vai. Atitude? Vai. Acima de tudo, amadurecimento. Tá? Amadurecimento. Porque no passado você errou
por você não ter sido estratégico, por você ter tido muito medo, por você não ter sido curioso, por você não ter aprofundado os conhecimentos. Foi tudo muito raso, muito superficial, você ficou extremamente dependente de outras pessoas. Você não estava na liderança, você não estava no comando. E é isso que eles estão falando, olha, essas mudanças que você precisa fazer para você dar certo. Esses erros que precisam ser reparados que você cometeu no passado e que impediram você de prosperar, que houve esse corte, né, que fez com que o seu negócio aqui não desse certo. Então, fazendo essas mudanças, a tendência aqui, ó, é você dar o seu salto de fé, tá? E as coisas seguirem num equilíbrio, e a tendência é assim, ó, vai assim e vai subindo. Vai no equilíbrio e a tendência é só subir, tá? O que faltou aqui muito foi estratégia. Te faltou estratégia. Você ficou muito à mercê de outras pessoas, da bondade de outras pessoas. E é isso que você se decepcionou. É isso que te frustrou e é isso que trouxe o seu insucesso, tá? Você pode fazer totalmente diferente, mas vai depender do quê? Do seu empenho. Você lapidar esse insight, essa iluminação, essa ideia que você vai ter, tá? Vamos ver aqui. E aqui, gente, não necessariamente precisa ser, por exemplo, algo voltado só para negócio, né? Aqui pode ser, por exemplo, uma viagem que eu queria fazer para o exterior, passar um tempo lá, sei lá. Não deu certo. Mas não deu certo por quê? Porque você ficou sempre dependente de outras pessoas. Entende? Você não tinha maturidade de ir atrás, se informar. Não, você ficou na boa vontade das outras pessoas. Por isso que não deu certo. E agora você tem como fazer totalmente diferente. Provavelmente você vai ter uma inspiração, vai ver alguma coisa que vai te dar uma inspiração, que vai te fazer você enxergar essa possibilidade de sim poder ir, por exemplo, para fora, estudar, trabalhar, sei lá o que você vai fazer. Como eu disse, aqui não precisa ser necessariamente uma empresa. Um negócio, pode ser uma viagem, pode ser a compra da sua casa, pode ser a compra do seu carro, sabe? Pode ser inúmeras coisas que você queira conquistar, que você tentou, mas você ficou na dependência de terceiros. E não deu certo. E pode sim ser o seu próprio negócio, por que não? Tá? Tenta encaixar no que você tá querendo, né? Vivenciar aí na sua vida, porque aqui se encaixa em tudo. Eu só não sinto que se encaixa para relacionamento aqui, eu sinto que é uma coisa mais voltada para matéria, concretização de algo. Então, realização de um sonho pode ser uma casa, pode ser uma viagem, né? Pode ser uma mudança para você, pode ser uma mudança de cidade, de estado ou de país, né? Um estudo que você queira fazer fora, tá? Conquista de algo material. E pode ser, obviamente, também o seu negócio, tá? Então, tentem encaixar, porque se eu ficar falando, pode ser isso, se for dessa forma, é isso, se for dessa... Não, só encaixar para sua realidade, tá? Lua minguante em Escorpião.
revelar o que precisa ser visto, que foi aquela situação. Você não tinha a maturidade, você não enxergou o que precisava para você... o que você precisava fazer para ter conquistado aquilo antes, né? Agora você vai conseguir enxergar de forma clara, né, o que precisa ser visto, o que precisa ser mudado, o que precisava ser feito, o que não foi feito lá no passado, entende? Você vai conseguir rever tudo isso. O As de Espadas, ele fala de inspiração, né? Fala de você receber algum insight, mas também fala de você enxergar a verdade, né? De enxergar aquilo que você não conseguiu enxergar lá no passado e que agora você consegue enxergar e agora você consegue fazer diferente, tá? Então, não é só, como eu disse, não é só a ideia que você vai ter uma ideia, tá, ou você vai olhar alguma coisa e vai falar, tá. Não, mas é você realmente poder enxergar com clareza o que você não conseguiu enxergar lá no passado. Por quê? Porque faltou, talvez, experiência, maturidade, né? Você não ficar tão dependente da ajuda alheia, sabe? Se movimentar mais. Fazer as coisas mais por você. Não esperar tanto pelos outros, tá? Então agora você tem uma ideia mais clara. Você vai ter uma ideia mais clara, vai ser revelado para você. Você vai conseguir ver, né, ter uma visão mais vasta, mais ampla dessa situação. E aí você vai falar, foi aqui que eu errei. Então agora eu vou fazer assim, 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 assado. Sabe? Tá certo? É isso que eu tenho pra você, Sadi. Espero ter ajudado de alguma forma. Desejo que você tenha muita paz, muita luz. Espero que fique bem também, que eu tenha trazido algum tipo de orientação, né, direcionamento para você, porque essa é a intenção do canal. Então, fica até a sua próxima leitura. Fica com Deus, um beijo e até mais. Tchau, tchau.